Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Maternando no Divã, onde os desafios, a beleza e o cotidiano da maternidade se entrelaçam com as questões emocionais e a saúde mental. Eu sou Ana Veiga, apresentadora desse podcast, sou psicanalista e terapeuta materna. A maternidade não precisa nos limitar, mas ela pode ser a mola propulsora para nos reinventar. E para essa conversa de hoje, eu convidei a querida Tiele, que é designer de marcas, especialista em identidade visual, mas eu vou permitir com que ela se apresente. Oi, Ana, obrigada pelo convite. Para mim é um prazer enorme estar aqui. E eu sou a Tiele Iso, eu sou designer de marcas, né? Sou especialista em identidade visual. Então, profissionalmente falando, eu sou aquela pessoa que transforma toda a essência da marca das pessoas, né? O que o empresário tem de diferencial, a empresária tem ali, né? Que só ela tem, que seja ela uma profissional autônoma, ou seja ela que esteja à frente de uma empresa. A empresa, ela tem uma essência. E essa essência conecta-se com o público. Então, é através desse desejo que essa essência transmite que o público escolhe ou não aquela marca, né? E ele se apaixona pela marca e passa a se tornar um consumidor. E eu desenho essas marcas, né? Então, eu faço todo esse trabalho de transformar visualmente esses elementos que ficam apenas no subjetivo, né? Eu coloco esse diferencial todo na parte visual, sendo uma designer de marcas, né? Eu tenho bastante prazer em trabalhar e atuar nesse mercado onde eu tenho essa conexão com esses empresários, né? E é um prazer muito grande poder falar como que a maternidade transformou toda essa minha visão. Então, nos bastidores, você já me contou, né? Como que foi essa virada de chave, como que a maternidade, também a terapia, né? Elas entraram aí na sua vida. Então, já vamos entrar, assim, já vamos passar para essa parte. Como que foi, né? Você falou que já trabalha há bastante tempo nessa área, né? O que a maternidade veio trazer de diferente? O que aconteceu na sua carreira depois que você foi mãe? Como que foi essa mudança? O que aconteceu aí que você pode nos contar após a maternidade na sua carreira? Antes, eu trabalhava como CLT em um certo momento, depois como PJ, e eu era viciada em trabalho, trabalhava demais, não tinha horário para começar, não tinha horário para terminar, mas ao mesmo tempo eu não percebia que existia um objetivo e um foco, né? E eu sempre tinha a justificativa de que eu tava trabalhando para outras pessoas, né? E que eu tinha que bater as metas e tinha que entregar os trabalhos. Um pouco depois que eu me tornei mãe, eu entendi que eu precisava ter o controle maior a respeito da minha agenda e também dos meus resultados e buscar as formas como eu chegaria nesses resultados. Então, eu decidi trabalhar por conta própria. Porém, nesse primeiro momento, embora eu já fosse designer de marcas, eu entendia que esse trabalho era um trabalho mais como um freelancer, porque eu não trabalhava especificamente como designer de marcas. Eu trabalhava em setores de marketing dentro de outras empresas, né? E na parte mais de mídias digitais. E eu sou formada em comunicação visual, né? Me formei em 2012 e eu sou designer de interiores também. Então, assim, eu já tinha essa percepção das marcas desde o início da minha formação. E eu já tinha trabalhado, eu vinha trabalhando com criação de marcas de forma freela, que a gente comenta na minha área, né? Então, assim, eu fazia os meus por fora. Quando? De noite e de final de semana. E é o que eu adorava fazer. Eu via mais como até um hobby. E esses meus clientes sempre vieram por indicação de outros clientes que eu já tinha atendido. Eu nunca tinha divulgado esse meu trabalho. Então, estava lá eu, como mãe, não podendo mais fazer os meus extras, porque eu não tinha mais tempo pra isso, né? E, de repente, eu percebi que se eu começasse a focar, né? Como toda mãe tem acredito isso, né? Preciso ter os meus horários mais liberados pro meu filho e tudo mais. Se eu ficasse só trabalhando na agência que eu trabalhava, ou trabalhando, prestando serviço para outras empresas, eu teria essa limitação, lógico. E eu tinha potencial para poder criar o meu próprio horário. Então, inicialmente, eu comecei em parceria com uma amiga. Nós duas começamos a pegar projetos e fechar contratos mensais, prestando serviços mais com a questão digital para outras empresas, né? Para outras autônomas, na verdade. Nós começamos trabalhando com psicólogos, inclusive, no começo. Só que eu era designer de marcas no meu dos horários livres. Eu não estava mais tendo esses horários livres. E eu recebi, em outubro de 2023, 3 solicitações de orçamento para criação de marca, que vieram de indicações de outros clientes meus e também pessoas do meu convívio. E aí eu falei, nossa, por que eu não faço só isso? E foi assim, uma virada de chave muito lógico que veio acontecendo, só que eu lembro até o dia que isso aconteceu. Foi uma coisa muito pontual, assim. Mas que, claro, só aconteceu por conta de todo um trabalho que eu já vinha fazendo, né, na minha cabeça. E aí eu resolvi tomar essa decisão. Eu tinha alguns contratos fechados que durariam por mais 2, 3, 4 meses. Eu resolvi não fechar novos contratos e começar a me divulgar como designer de marcas. Era o trabalho que eu melhor era reconhecida, que eu melhor, inclusive financeiramente, era o trabalho que eu mais gostava de fazer. Tive muita coragem, porque foi realmente uma transição rápida, mas deu super certo pra mim. Eu comecei a participar de workshops, grupos de networking, e com isso eu comecei a me divulgar no Instagram, abrir minha conta, que era fechada até então, colocar os meus projetos lá.
cá estou eu agora, trabalhando única e exclusivamente como designer de marcas no meu estúdio. Que legal. Então a maternidade, ela te autorizou algo que você já era e não tinha coragem, né? A maternidade te deu essa força, essa coragem, né? Você percebeu ali naquele momento que era aquilo que você precisava fazer, né? Foi exatamente isso, Ana. Eu acho que, assim, muda tanto a mentalidade. Depois eu vou ter oportunidade de falar aqui, né? Mas a minha terapeuta, ela é perinatal, né? Então a gente fala muito sobre essa questão toda de como que você se torna realmente outra pessoa depois que a gente torna mãe. Então a gente começa a ver coisas que antes eram muito óbvias na nossa frente, a gente não via. Então eu poderia sim ser dona do meu próprio horário, eu poderia sim ser dona das minhas decisões, se eu vou captar mais clientes, menos clientes, quanto eu vou cobrar. Eu posso sim decidir quanto eu vou ganhar e projetar tudo isso. E eu já tinha todas as capacidades técnicas necessárias, inclusive de know-how, que eu fui construindo, né? Então assim, toda a minha trajetória, ela foi sendo construída e hoje, quando eu olho pra trás, eu falo, tudo fez muito sentido. Quando eu comecei lá como designer de interiores, depois quando eu me formei em comunicação visual, parecia que eu já sabia onde eu queria chegar, só que não era tão claro na época, né? Então eu ia mais por instinto e todos os lugares onde eu trabalhei, eles foram me construindo como a profissional que eu sou hoje. Então eu tenho toda essa experiência e essa visão de mercado, oriento os meus clientes, né? Consigo levar ainda mais resultados pra eles. Sou uma pessoa muito sensível, artística, porque faz parte de mim isso. Então eu capto toda essa essência e não é à toa, é por conta de toda a minha trajetória, minha experiência, minha bagagem. Só que eu não estava preparada emocionalmente antes pra tomar essa decisão. E talvez, inclusive, se eu tivesse tomado essa decisão antes, eu teria adiado a maternidade. Nunca parei pra pensar nisso. Mas assim, hoje, no meu momento, talvez eu falasse assim, nossa, estou crescendo profissionalmente. Como que eu vou pausar isso? Eu vou precisar primeiro criar toda uma estrutura. E na verdade, não. Hoje eu não preciso disso, né? Eu tenho a minha estrutura que eu tô criando, meu filho tá super bem amparado, eu consigo conciliar as duas coisas. E eu troquei o pneu com o carro andando. E deu super certo. Era a força motriz que eu precisava. E você citou aí sobre essa questão da terapeuta perinatal. Sim. Achei ótimo, que é a minha especialização também, né? Eu sou terapeuta materna. E é uma área que não é muito conhecida, né? É uma área que não é muito falada, muito divulgada. E eu gostaria que você falasse, né? Como você chegou nessa terapeuta perinatal? Por que você escolheu essa abordagem? Quem que te falou sobre isso, né? Conta um pouquinho pra gente como que você chegou nessa sua terapeuta, que fez também muita diferença aí nesse seu processo. Eu faço terapia desde 2008, então há muitos anos, né? Passei por acho que umas 4 profissionais. Troquei por alguns motivos. E por último, eu tava fazendo terapia com uma psicanalista. Ela tinha uma abordagem, não entendo, mas eu acredito que ela era uma abordagem bem tradicional. Eram sessões bem mais curtas, inclusive, que terminavam sempre com uma reflexão. E isso, pra mim, funcionou muito bem. Enquanto, inclusive, eu comecei com ela um pouco antes de engravidar. Durante a gestação foi perfeito. Pra mim, me chacoalhava e me fazia ter insights incríveis. Então, assim, pra mim foi ótimo. Porém, durante a minha gestação, eu comecei a estudar muito sobre como seria, né, todo o processo e tudo mais. Sempre gostei muito de pesquisar, estudar, então eu aprendi muitas coisas, né. Em algum momento, eu fui impactada por algum conteúdo que falava sobre a psicologia perinatal. Mas isso ficou lá guardado no meu inconsciente em algum lugar. Eu não lembro onde eu vi isso a primeira vez, mas eu entendi que eram profissionais que trabalhavam com pessoas que querem, né, engravidar ou entrar no processo de adoção, ou querem decidir se realmente estão nesse momento, tentantes, gestantes e famílias que acabaram de ter um bebê e estão passando por esse processo. Eu tinha entendido isso. Eu achei interessante, mas não achei que eu precisaria. Depois que meu bebê nasceu, quando ele tinha 2 meses e meio, mais ou menos, eu senti que eu estava muito sensível e eu comecei a perceber que, naquela ocasião, a terapia, que antes era incrível pra mim, tava me deixando fragilizada com relação à maternidade mesmo. Então eu sentia que, em vez de ir pra um lugar de autoconhecimento, de apoio, né, enfim, eu tava indo pra um lugar onde eu tinha que dar satisfações e um lugar onde eu precisava me munir pra poder me defender na própria terapia. Aquilo começou a me causar uma coisa muito ruim. Então eu lembrei, não sei porquê, que existia a psicologia perinatal. Eu falei, nossa, talvez isso possa me atender. E eu comentei com a minha irmã. Eu já estava trabalhando desde que meu bebê tinha 45 dias. Tudo bem, porque eu tenho uma rede de apoio muito boa. Então, eu tenho o meu escritório em casa. Ele ficava com a minha mãe de tarde, eu com a minha sogra. E eu trabalhava só de tarde. Então, tudo bem com relação a isso, né? Eu tava ok. Mas ele ainda era muito pequeno, tinha só 3 meses, né? Então, minha cabeça, aquela coisa toda que todo mundo aqui que tá assistindo, eu acredito que saiba. E eu comentei com a minha irmã, e no intuito de me ajudar, ela jogou no Google, psicóloga perinatal na região X, né, onde eu moro. E aí, ela me trouxe 2 contatos e falou assim, entre em contato com elas. E eu entrei em contato. Fiz, na ocasião, uma sessão experimental com as 2. Me identifiquei muito com a minha psicóloga, que me atende até hoje. Então, assim, foi desse jeito. Foi uma coisa muito objetiva. Pesquisamos no Google, encontramos, me identifiquei muito com a profissional e tô até hoje com ela e tem sido incrível.
Porque ela também ela é terapeuta familiar e tudo mais. Então, assim, quase não falo sobre a maternidade especificamente com ela, mas foi essencial pra mim naquele momento e até hoje tem sido, sabe? Pretendo que ela continue me acompanhando por muito tempo. Fiz quase um ano, 2 vezes por semana. E é isso que me traz estrutura emocional pra todas as minhas tomadas de decisão. Consigo levar pra terapia questões, ela me faz perguntas, eu entendo as minhas respostas e eu consigo seguir dessa forma, assim. Então, foi muito importante pra mim, né? E foi assim que eu conheci. Eu também passei por esse processo. Já sendo psicanalista, né? O psicanalista precisa ter o seu analista, né? Então, Isso. já quando você inicia nos atendimentos, você já precisa estar com a sua análise em dia, até mesmo para suportar tudo que você vai receber ali, toda a carga emocional. Então, eu sempre fiz análise, sempre fiz terapia. Mas quando eu passei por uma perda gestacional, né? Foi também que eu senti a necessidade de transicionar para essa profissional, né? Eu procurei uma terapeuta materna para me ajudar no luto da minha primeira gestação, que foi uma perda que eu sofri. E pra mim também foi muito importante, né? Mesmo já sendo terapeuta materna, eu tive a necessidade de passar e pra mim também fez toda a diferença. Eu queria falar um pouquinho pra esse público que nos ouve, que não conhece, né? Sobre essa área perinatal, a área da terapia materna. Ela é um suporte essencial pra essa mãe que está passando por um turbilhão nas suas emoções. Vai te ajudar a te direcionar, assim como aconteceu com a Tiele, né? Tem um olhar mais específico para as questões da maternidade e tudo que as envolve. E aí, Tiele, mesmo já estando decidida, né? Você entendeu ali aquele seu momento, né? Que você precisava se apropriar ali mesmo de algo que você já fazia, fazer essa transição, já estando decidida, já estando iniciando ali naquilo que você se propôs a fazer. Mesmo assim, você ainda enfrentou alguns desafios iniciais? E se sim, conta um pouquinho pra gente quais foram. Sim, com certeza. Toda mudança traz muitos desafios. Eu acredito que o principal é por ser desconhecido. Então, a gente tem menos entendimento do que realmente pode acontecer. E aí, eu fui me munindo de estratégias pra conseguir realmente alcançar esse meu objetivo. Então, assim, qual que era a minha questão? Só por uma questão de autoconfiança mesmo, eu fui buscar uma especialização na minha área, embora eu já fosse especialista, né? Já era formada. E eu já trabalhava com isso, já mudava a vida de outras empresas. Mas eu mesmo assim quis ter propriedade mais e fui procurar uma especialização, então foi um dos pontos. E o outro ponto foi montar uma estratégia de divulgação e de networking. Por quê? Eu estava dentro de um casulo. Eu era uma profissional que não divulgava meu trabalho. Todos os meus clientes só vinham por indicação. Como que a gente sobrevive dessa forma? Se a gente quer realmente atuar num segmento, né? Então, eu comecei a participar de encontros no Sebrae. Lá, eu tinha a oportunidade não só me divulgar, mas de conhecer outras pessoas, que foi essencial. Então, assim, fiz muito networking. Então, conheço pessoas dessa forma, começo a participar de alguns encontros. As pessoas começam a me conhecer, começam a gostar da forma como eu sou. E a partir daí, eu comecei também a me divulgar no Instagram. Eu simplesmente abri minha conta no Instagram e comecei a postar os meus conteúdos relacionados ao meu trabalho. E eu tomei também a iniciativa de participar de uma feira de empreendedorismo. E isso tudo tem 1 ano e meio só. E foi um movimento muito bom. Se eu olho pra trás, eu falo, nossa, quanta coisa. E a gente não pode nunca desistir, na verdade. A gente sempre que olhar lá na frente, né? E qual que é o meu grande objetivo? É poder trabalhar meio período. Porque eu quero poder curtir mais a minha família e me curtir mais. Porque hoje, eu trabalho só das 8h30, 9 horas até as 4h30. E isso pra mim é incrível. Então aquela pessoa que antes era workaholic, que ficava ali viciada no trabalho, não existe mais. E ela foi preenchida por mim. Eu existo, sabe? Eu não sou só mãe, né? Eu também sou mulher, eu também gosto de ler meu livro, de assistir minhas séries, de cozinhar. E antes eu não tinha tempo de fazer isso, de cuidar da minha casa. Então me mostrou N possibilidades que antes eu não sabia que existiam, né? Então eu tenho mais organização também. E tem sido muito gratificante. E é importante frisar isso pra quem nos ouve, porque mesmo após uma decisão tomada, é comum que aconteçam desafios, né? E o medo do novo, como você falou, né? Então vem a insegurança e até mesmo questionamento. Será que eu fiz a coisa certa? Será que eu tô indo pro caminho certo? Diante dos obstáculos e dos desafios que vão surgindo. E aí entra a importância de um acompanhamento terapêutico, né? Nós vamos acompanhar essa pessoa entendendo que é normal esses sentimentos, que eles fazem parte dessa transição, que eles fazem parte da mudança, né? Que eles fazem parte de tomada de decisões novas e lidar com isso de uma forma mais leve, mais tranquila, né? Então por isso que é importante entender que todos passam por esses desafios que a Tiele passou e que é comum que você se sinta assim e que você buscando uma ajuda também vai te trazer muito mais leveza nesse processo. Outra coisa também que eu acho importante a gente frisar é que cada mulher vai encontrar o seu caminho na maternidade em relação à questão profissional, né? Então algumas vão decidir parar, interromper a sua carreira, outras vão dar uma pausa para se dedicar mais aos filhos, outras vão se reinventar como você, outras vão começar projetos novos como eu, por exemplo. Esse podcast
creche eu iniciei quando meu filho tinha 4 meses. Era um projeto que já estava no meu coração há muito tempo e por N motivos não coloquei à frente. E quando ele estava com 4 meses no auge ali do puerpério, foi que saiu do papel e eu comecei com esse projeto. Então, o importante, não existe uma receita pronta, né? Cada uma encontrar o seu caminho, né? Tá tudo bem de acordo com a sua decisão, desde que aquilo faça sentido pra você, pra sua família e que você se sinta bem com isso. Sim, eu acho que a gente precisa de muita coragem, a gente tem que saber o que a gente quer, mas eu falo por mim. Eu outro dia até falei pra ela, eu agradeci ela, porque assim, é um apoio crucial, essencial, e eu acho que é metade do caminho pra mim, assim, sabe? E ela me respondeu dizendo que só estava conseguindo por conta de mim mesma. Sem o apoio de uma pessoa profissional que tá ali, entendendo suas questões todas e te fazendo, como eu falei, as perguntas certas, fazendo a gente enxergar o caminho, eu acho que, assim, comigo teria sido muito diferente. Então, eu devo muito, e eu já sou uma pessoa que tô fazendo terapia há muitos anos, eu pretendo sempre fazer, porque pra mim realmente é uma coisa muito boa, me leva a lugares ótimos, mas ter iniciado com a profissional perinatal, que é a materna, né, naquele momento, pra mim foi, assim, extremamente importante. Eu entendi que foi realmente a melhor decisão que eu tomei, porque ela entendia todas as minhas questões que ninguém entendia. Falam sobre a maternidade ser muito sozinha, né, usam outro termo, isolada, solitária, e é verdade, porque só eu tava desempenhando aquele papel naquele momento. Por mais que eu tivesse uma rede de apoio muito grande, eu tenho mesmo, mas ninguém entendia as questões que eu passava. Eu me sentia culpada por estar trabalhando. Eu me sentia culpada por não estar com ele o dia todo. Mas eu precisava, né? Então, assim, foram N questões e eu consegui colocar leveza em todos esses processos, né? Então, assim, eu recomendo, se você tiver a oportunidade de buscar ajuda, realmente, assim, é essencial mesmo. E a gente estando com a nossa cabeça em dia, todo o resto funciona. Coragem, saber o que quer e, se possível, buscar ajuda. É uma receita muito boa. Sempre gosto de pedir uma mensagem final para nossa convidada. E eu acho que essa sua mensagem final já fecha tudo que nós conversamos hoje. Como eu falei, faz sentido pra você essa transição de carreira, mas eu acho que a coragem, ela fica pra todas, né? Isso. Como mãe, como profissional, a gente precisa de muita coragem pra enfrentar não só mudanças radicais como essa, mas as questões do dia a dia mesmo, né? Muitas vezes, como a gente veio conversando, eu vou iniciar a introdução alimentar do meu filho, né? Algo novo pra nós, pra nossa família. Então, eu vou precisar de coragem, vou precisar estudar, eu vou precisar estar com a mente ali tranquila pra iniciar esse momento tão importante. Então, em todos os momentos da maternidade, a gente vai precisar de muita coragem, a gente vai precisar se reinventar a cada dia. Então, eu vou ficar com essa mensagem final que você deixou pra gente. Então, Tchelle, eu gostaria de agradecer imensamente pela sua participação. E só pra gente finalizar, deixa as suas redes sociais, como que essas mães, essas empreendedoras, elas podem te encontrar, como que você pode contribuir pra elas. Deixa, por favor, os seus contatos e como te encontrar. Bom, então eu sou a Tchelle Iso. Você pode me encontrar no Instagram como Tchelle Iso. Tem o meu site também, tchelleiso.com.br. Então, assim, caso você tenha se identificado comigo e já entende a importância de ter uma marca profissional, né, desenhada para sua empresa, para você conseguir se conectar com o seu público, me chama lá, vai ser um prazer poder fazer um trabalho junto com você. Caso você não conheça ainda e entendeu que pode fazer sentido, me chama também. Vai ser um prazer poder te contar mais. Eu tenho alguns materiais que explicam a respeito, que vai ser um prazer poder compartilhar com vocês. E obrigada, Ana, foi um prazer enorme. Vou adorar me conectar com as mães que estão assistindo a gente. Parabéns pelo seu projeto, é incrível. E é isso, muito obrigada. Obrigada, então, por você que ficou conosco até aqui. Procure a Tchelle nas redes sociais, vou deixar na descrição do vídeo a minha rede social, a rede social do podcast, todas as informações. Então, muito obrigada e até o próximo episódio.